Olá, pessoal. Vamos então para essa aula aqui sobre comunicação administrativa, uma das 4 formas de comunicação. A gente trabalhou as formas de comunicação nas organizações, que na verdade a gente entende que toda organização, toda empresa possui na sua forma de agir, né, é, áreas de comunicação distintas e que nós precisamos saber como entendê-las e como agir em cada uma delas, porque no fundo a comunicação empresarial ela é essa integração dessas 4 grandes formas de comunicação, né? Cada uma exercendo um conjunto de funções, mas especificamente cada uma trabalhando também de uma maneira muito direcionada para resultados muito específicos. A gente lembra então que as 4 formas de comunicação são a comunicação cultural, a comunicação administrativa, os sistemas de informação e a comunicação social. E na primeira vez que a gente trabalhou isso, a gente deu um pouco mais de ênfase na comunicação cultural, ou seja, que é aquela comunicação que acontece dentro, que normalmente ocorre operacionalmente, né? Ou seja, é aquela comunicação muito natural que acontece entre os colaboradores, entre os públicos internos, de uma maneira mais específica, mais geral. Ela comporta os climas internos. Então, muitas vezes, se um gerente ou um diretor quer saber o que está se passando ao redor, deve medir essa temperatura desse clima organizacional, a gente observa essa cultura interna a partir da comunicação cultural, que é uma comunicação muito nativa, muito específica dos públicos internos e que a gente viu também que pode ser o foco de problemas muito importantes, como por exemplo boatos, né? Boatos e rumores que aparecem muitas vezes nesse nível de comunicação e que precisam ser trabalhados especificamente para que eles não cresçam, né? Boatos e rumores podem crescer exponencialmente e podem levar a prejuízos muito grandes dentro da empresa. Ao mesmo tempo que essa comunicação cultural também, embora ela seja natural, seja feita ali entre os funcionários, né, entre os públicos internos, ela também precisa ser canalizada, ela também precisa ser otimizada. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é criar canais para que essa comunicação cultural flua de um jeito um pouco mais profissional, mas também eficiente, né? Ou seja, que essa comunicação tenha eficiência e tenha eficácia, que ela tenha a garantia de que a mensagem vai conseguir chegar no destino dela e que ela tenha também uma eficiência no sentido de ter um texto correto, de ter um canal correto, de ter uma forma de transmitir a informação de maneira bem mais adequada. Quando os públicos internos possuem canais de comunicação, a comunicação cultural melhora, por quê? Porque ele não fica fazendo uma comunicação mais clandestina, né? Se ele tem como falar e onde falar, ele pode se expressar mais. Pessoas que não possuem formas, aberturas, canais de comunicação, acabam fazendo com que essa comunicação aconteça de uma maneira muito inadequada. Isso pode ser ruim para a empresa, especialmente porque é aí que começam os boatos, é aí que começam os grandes problemas. Quando a gente trabalha comunicação cultural, então a gente olha uma comunicação que é feita normalmente pelos públicos internos, ou seja, colaboradores, famílias de colaboradores, fornecedores e os clientes cadastrados, mas especialmente dentro da empresa pelos colaboradores, e é uma comunicação sendo feita de baixo para cima. A partir de agora a gente vai ver o que é a comunicação administrativa, essa comunicação que é tão importante, é a comunicação que vem da empresa para os públicos internos, é a comunicação que vem de cima para baixo. Essa comunicação administrativa, ela reúne os papéis, as cartas internas e também os memorandos. Em muitos momentos, essa comunicação administrativa acaba entupindo muitos canais da organização e vai prejudicar muito as operações, né, que acontecem na empresa. Vamos explicar da seguinte forma: as informações, em vez de elas chegarem ao último profissional da linha, elas acabam muitas vezes estacionando no meio, em função, muitas vezes, de problemas gerenciais, em função do acúmulo administrativo, ou então da quantidade muito excessiva de canais e dados que acabam sendo colocados na comunicação, porque uma comunicação ela pode ser muito boa ou ruim, dependendo da situação dos extremos, ou seja,
a comunicação organizacional, a comunicação empresarial precisa ter um equilíbrio. Ela não pode ser nem menos e ela não pode ser muito mais também, porque senão ela entope canal, é um excesso de informação. Numa pesquisa que a gente pode tomar como base, certa vez, que foi feita numa instituição financeira de grande porte, a gente identificou, aqui em Presidente Prudente até que a gente fez isso, a gente identificou que 85% dos materiais que eram produzidos por essa instituição nem sequer eram consumidos pelo corpo funcional, né? Isso significa, então, um desperdício, significa uma ineficácia de comunicação que acaba, na verdade, sendo muito mais prejudicial do que beneficiadora de algum tipo de processo, né? A comunicação administrativa, gente, então, para a gente poder resumir e a gente entrar na aula de vez com um conceito mais concreto, essa comunicação administrativa vai abranger, então, todos os conteúdos relativos ao cotidiano da administração e vai atender as áreas centrais de planejamento, as estruturas técnico-normativas, e a finalidade dessa comunicação é orientar, é atualizar, é reordenar o fluxo de atividades funcionais. É muito importante, ela possui uma função de suporte muito importante, mas ela precisa ser bem trabalhada, porque se ela não for bem trabalhada, se ela for conduzida de maneira muito amadora, se ela não for conduzida dentro da sua complexidade, né, que se exige dela, ela pode transformar num dos maiores problemas que a gente tem dentro da organização, fonte de muito ruído, né? Ou seja, a gente precisa ter uma prioridade dentro da comunicação administrativa. Se a gente for pensar em termos de material técnico que você possa visualizar em termos de comunicação administrativa, a gente está falando aqui de normas, a gente está falando aqui de instruções, de políticas comerciais e negociais, a gente está falando de políticas de desenvolvimento pessoal, das políticas de promoção, das políticas salariais, dos regulamentos, as portarias, os avisos, os murais, as informações sobre lançamentos, os programas, todos os serviços, as mudanças institucionais que vão acontecer, os projetos de expansão, muitas vezes, os projetos de fusão que acontecem, os movimentos dessa empresa no mercado e também os resultados de muitas das campanhas que são feitas dentro da organização. Então, ou seja, nós temos aqui um conjunto muito complexo de informações que ocorrem dentro da empresa e que se torna necessário um olhar muito mais apurado e profissional para que ele seja feito da maneira correta. Se você trabalha numa empresa ou já trabalhou numa empresa com problemas de comunicação, muito provavelmente esse problema de comunicação vinha da área de comunicação administrativa. Essa comunicação administrativa, então, como eu falei agora há pouco, vamos começar a conceituar de maneira mais específica, ela oferece para a empresa um suporte informacional muito grande. Esses conteúdos todos que eu acabei de falar, né, essas normas, instruções, essas políticas todas de desenvolvimento, esses programas, os serviços, as informações sobre campanhas, as informações sobre mudanças, esses dados, esses conteúdos são disponibilizados aos seus públicos de interesse. Porém, ela é sempre muito classificada como sendo uma comunicação vertical. Ou seja, e além de ser vertical, né, em coluna, ela é sempre de cima para baixo, o que dificulta muito também a sua eficácia, porque na verdade a gente está falando aqui de quase que ordens que são estabelecidas. Quando a gente tem dentro de um processo de comunicação um conteúdo de ordem, um conteúdo muitas vezes totalitário, você tem um problema de recepção. Né? Nem todo mundo aceita bem e nem é bom a gente aceitar bem essas ações totalitárias. Porém, a gente tem que entender que dá para trabalhar melhor essa comunicação. Se não fosse assim, as grandes empresas nem estariam mais existindo. Ou seja, existe uma solução para isso, existe uma solução para essa verticalidade. Ela pode continuar sendo vertical, mas ela tem que acontecer da maneira mais correta possível. E também, quando a gente fala da comunicação administrativa, a gente não está falando das instruções, portarias, normas, comunicados, que são todos aqueles documentos que estão orientando, que estão atualizando a empresa, que estão ordenando a empresa e que estão, às vezes, reordenando a empresa, porque você pode ter um processo de ordenamento, você pode ter um processo de reordenamento. Ou seja, muitas vezes uma empresa precisa se reorganizar
dentro da sua própria lógica de produção. Para isso, você tem a comunicação. A comunicação sai lá de cima do campo gerencial ou às vezes do campo diretivo e vai para as instâncias menores, porém, sempre tem que ter uma clareza nisso, essas normas, esses comunicados, essas portarias que vão acontecer. O problema disso tudo é que ela é muito complexa, ela é muito formal. Às vezes, ela acontece com linguagens que a gente não entende. Então, você não consegue fazer com que ela prepare melhor o funcionário para aquilo que está acontecendo. Você não consegue fazer com que ela previna, na verdade, muitos dos problemas que vão acontecer envolvendo essas mudanças organizacionais, essas mudanças dentro da empresa. E se você não tem essa situação de preparação e prevenção bem feita, você vai ter um problema lá na frente, a hora que tudo acontecer. Essa comunicação administrativa, então, como eu falei desde o princípio, ela merece uma atenção muito grande. Se ela não for bem cuidada, ela vai entupir os canais de comunicação a partir da sua complexidade, a partir dos seus excessos. Quais são os 4 problemas principais? Você pode anotar aí os problemas principais que a gente tem com relação à comunicação administrativa mal feita. Os ruídos, e ruído, gente, dentro do processo de comunicação significa o seguinte, nós temos sempre emissor, receptor, linguagem, mensagem, canal, ou seja, alguém vai emitir uma informação para um receptor, porém ele emite sempre com uma linguagem, a partir de uma mensagem e a partir de um canal. Se existe um problema ou na linguagem, ou no canal, ou na mensagem, você tem o que a gente chama de ruído. O ruído é aquilo mesmo que você conhece, ou seja, aquele som, aquela situação que interfere a gente no momento, que interfere muito no momento da comunicação. A gente começa a não entender direito o que está sendo transmitido. Então, a comunicação administrativa é própria para criar ruídos, porque se ela for muito formal em excesso, ela gera esse problema. A comunicação administrativa muitas vezes é recheada de indefinições. E essas indefinições estão muito ligadas também por indecisões. Então, indecisões e indefinições são problemas seríssimos dentro da comunicação administrativa. Levanta a mão aqui quem nunca teve um chefe que foi indeciso. Levanta a mão aqui quem nunca teve um chefe que demorou para definir determinadas situações. Quando ele demora para definir, quando ele demora para decidir, você tem problemas de produtividade, porque a informação não chega, você não sabe bem o que fazer, enquanto isso o tempo passa, enquanto isso o mercado corre. Então, muitas vezes, o que a gente tem que pensar em termos de comunicação administrativa é essa atenção muito grande e específica para os ruídos, para as indecisões, para as indefinições que acontecem nesse processo. Outra coisa, o que é a comunicação administrativa mal feita? Então, que a gente falou agora há pouco, a partir de ruído, indefinições e indecisões, a gente tem normalmente uma comunicação administrativa mal feita a partir do momento em que quem está fazendo a comunicação administrativa desconhece os sistemas de comunicação da empresa e, será que todo mundo que faz comunicação, que manda a informação, que cria as normas, cria as portarias, cria todos os sistemas de comunicação, conhecem essas formas de comunicação? Entende o que é uma forma de comunicação cultural? Entende o que é uma forma de comunicação administrativa? Entende o que é um sistema de informação? Ele entende o que é o processo de comunicação social? Se ele não entende isso, ele tem um desconhecimento. Se ele tem um desconhecimento, ele não vai aplicar isso da melhor maneira possível. Outro problema muito grande da comunicação administrativa mal feita é que existem muitos centros de informação. Então, dentro de uma empresa, o que acontece? Você tem muitas vezes pessoas dando informações que não são as informações mais corretas ou centralizadas. Então, um diz que é para ir para a direita, outro diz que é para ir para a esquerda, e você não sabe exatamente qual que você segue. Você normalmente vai seguir aquele que manda mais, e não necessariamente esse que manda mais está correto. E aí você tem um problema ali na frente. Esse problema maior para você, pessoalmente falando, é grave, mas para a empresa também é muito mais grave. Por quê? Porque isso interfere em produtividade. Se você perdeu tempo em um lugar errado, você então está deixando de produzir. Outro problema outro problema muito grande da comunicação administrativa mal feita acontece pela falta de profissionais de comunicação. Eu sempre falo muito para os empresários, quando eu dou minhas palestras, quando eu converso com eles, eu digo assim, olha, o seu investimento em comunicação significa em você resolver o problema da informação que sai de cima para baixo.
Por quê? Porque se você faz uma boa comunicação administrativa, você resolve boa parte das indecisões, boa parte das indefinições, boa parte do medo que o seu público tem em relação ao produto ou à produção em si. Quem vai fazer isso? Profissionais da comunicação, pessoas que são habilitadas, possuem competências e habilidades para desenvolver a comunicação. Eu estou falando aqui de jornalistas, eu estou falando de publicitários, estou falando de relações públicas, eu estou falando de um pessoal de marketing em geral, mas precisa haver um time que cuide da comunicação. Gente, não faz sentido uma empresa hoje em dia que queira crescer, que queira avançar, que queira se globalizar, que ela descarte a possibilidade dela ter uma equipe de comunicação, assim como ela tem uma equipe de logística, assim como ela tem uma equipe de transporte, assim como ela tem uma equipe financeira, assim como ela tem uma equipe do RH. Ou seja, a comunicação não é um apêndice, ela é parte sistêmica da empresa. Ela precisa ser parte sistêmica da empresa, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela não pode ser feita na base do amadorismo. Ela não pode ser feita por qualquer pessoa. Eu não posso deslocar uma pessoa do RH só porque ela é mais comunicativa e achar que ela vai resolver meus problemas de comunicação administrativa, porque ela não tem competência para isso. Não é uma questão de falar mal ou bem de ninguém, mas é uma questão de competência. Você não coloca um farmacêutico para fazer uma cirurgia do coração. É muito grave. Você pode matar alguém. Assim como também dentro da empresa, você pode matar a produtividade se você coloca profissionais que não sejam habilitados para fazer isso. Então, o investimento de comunicação, ele está aí para todo mundo fazer. Agora, as empresas que querem crescer vão investir forte nisso. Elas investem em profissionais. Eu não contrato um Zé Mané qualquer para cuidar de alguma coisa importante na minha vida. Eu não contrato um Zé Mané qualquer para fazer uma ação profissional que eu de repente entenda que ele vai só fazer um remendo, né? Eu não posso trabalhar, não posso viver de remendos. A gente tem que ter profissionais, cada um com sua expertise. Ah, custa muito. Poxa, custa muito o transporte, custa muito a logística, custa muito o desenvolvimento de produtos, custa muito o RH, custa muito tudo. Agora, se você tem isso tudo não como um custo específico, mas como um investimento específico que vai te dar um retorno lá na frente, a conta fecha, tá? A conta vai fechar. Então, é especificamente pensar de uma forma muito mais madura, né, dentro desse meio empresarial. E um problema também muito grave da comunicação administrativa mal feita é que ela é muito formal. A falta de profissionais, gente, faz com que você tenha formalidades. Ou seja, uma pessoa que vai escrever, em vez de escrever casa, ele escreve residência. Ai, professor, mas eu entendo. Eu falei assim, sim, mas formaliza, mas deixa o texto mais pesado. Né? A pessoa escreve cheia de dedos, a pessoa escreve cheia de pronomes, ela escreve cheia de adjetivos, ela escreve textos que a gente tenta ler e não consegue entender nada. A gente não entende o que está sendo pedido, a gente tentou entender, mas a gente não conseguiu. Né? Então, essa formalidade em excesso acaba sendo muito prejudicial para todo o processo. Então, olha, quais são os problemas, quais são os indícios de uma comunicação mal feita, administrativamente falando? Desconhecimento de sistemas de comunicação, os muitos centros de informação, a falta de profissionais de comunicação para fazer isso e as formalidades em excesso. 4 blocos que a gente precisa guardar com carinho para a gente poder entender que ou a gente faz uma comunicação administrativa que dê resultado ou a gente vai fazer uma coisa muito mal feita. Além disso, a gente vai entrar agora numa especificação dos problemas, tá? O que significa em definição de responsabilidades? Na comunicação administrativa, muitas vezes, a questão é, quando não tem transparência e nem clareza sobre a tipologia e também sobre a qualidade dessa comunicação, né, e também das responsabilidades funcionais das áreas do processo formativo, na verdade, elas acabam sendo duplicadas por fontes diversas. Então, essa comunicação acaba sendo duplicada, muitas vezes deixa de ser veiculadas, às vezes por crença de setores que não acreditam especificamente naquilo, ou seja, o cara fala assim, não, isso aqui eu não vou passar porque isso aqui não é verdade, não, isso aqui não vou passar porque não fui eu que escrevi, não fui eu que determinei, isso está vindo lá de cima. Quer dizer, as empresas, elas precisam, mas não têm, um manual de funções e responsabilidades das áreas e acabam permitindo que elas mesmas façam suas normas. O prejuízo é muito grande. Então, quem é responsável por fazer essa comunicação quando não há profissionais de comunicação?
é normalmente um problema muito grande, porque a indefinição de responsabilidade acaba gerando uma falta de concentração, uma falta de foco nessa informação que corre, né? A empresa também é uma desconhecida, muitas vezes, para os próprios colaboradores, né? Uma parcela muito grande, gente, do corpo gerencial, por exemplo, não possui um pleno conhecimento do negócio da organização. Muitas empresas possuem um leque muito amplo de produtos. E aí, o sistema de comunicação precisa vender esses produtos, entre aspas, né? Apresentar aos públicos internos. E alguns produtos não são conhecidos como eles deveriam ser também. Obviamente que esse é um dos impedimentos à eficácia da comunicação administrativa. E a falta de comunicação estratégica, ela traz sérios prejuízos nesse sentido. Muitos negócios que eu conheço, por exemplo, eles podem deixar de ser realizados, eles deixam de ser realizados por falta de informação adequada e também falta de informação no tempo certo. Algumas pesquisas que foram feitas já em grandes corporações, elas mostraram muito que nem todos os corpos de linha e o staff, por exemplo, conhecem os negócios do próprio grupo. Se você não conhece a sua própria empresa, como é que você desenvolve o seu trabalho ali dentro? Se você não conhece o seu próprio setor, como é que você desenvolve o trabalho? Se você não sabe que você produz um papel aqui, que vai para um setor ali na frente, e você não sabe nem o que esse setor faz, como que você vai desenvolver bem o seu trabalho? Se você não sabe que apertando bem o parafuso aqui, isso vai melhorar a eficácia ali na frente, como que você vai fazer bem esse trabalho? Então, muitas vezes as empresas usam mal a comunicação administrativa quando deveriam usá-la de maneira muito estratégica. Como é que seria esse uso estratégico da comunicação administrativa? Seria, na verdade, fazer com que todo mundo entenda o que é a empresa. Se você pensa que o seu público não vai falar mal da sua empresa lá fora, você está muito enganado. O público é o primeiro canal de voz que vai falar bem ou mal da sua empresa fora do ambiente empresarial. E se você mantém uma política sempre de explicar o que acontece, explicar o que funciona, quais são os produtos, quais são os serviços, você evita situações muito desagradáveis, como muitas vezes a gente já passou, você já deve ter passado por isso. Você chega num lugar e pergunta uma coisa para a pessoa e fala assim: eu não sei o que é isso. Eu não sei, só o fulano que sabe. Aí você percebe que a coisa não tem conexão, você percebe que não funciona bem, né, desse jeito. Então é um problema muito sério da comunicação administrativa que precisa ser resolvido dentro da empresa, é justamente isso, a falta de conhecimento dos próprios colaboradores para a própria empresa. Uma outra situação que a gente vê muito e que poderia ser resolvida com uma comunicação administrativa bem feita é o tal da frase não entendi, mas eu vou fazer. O que significa a frase não entendi, mas eu vou fazer? A questão é que sempre eu já falei isso para vocês em alguns momentos, que o funcionário recebe uma ordem, o funcionário recebe uma informação e ele não entende aquela informação, ele não entende a ordem, ele recebe um manual que muitas vezes ele não consegue compreender aquele manual. E o que ele vai fazer com isso? Bom, normalmente ele não vai dar mole de dizer, olha, não entendi direito o que eu vou fazer, porque ele tem medo desse processo. Ele tem medo de dizer que ele tem desconhecimento. Ele tem medo de dizer que ele pode não dar conta daquele processo. O que vai acontecer? Bom, ele não entendeu, mas ele vai lá fazer o trabalho. Acontece que ir lá fazer o trabalho significa fazer o trabalho muitas vezes pela metade. Vai lá fazer o trabalho normalmente significa que aquilo que ele está fazendo normalmente poderia gerar 100% de produtividade, vai estar gerando 70%. Quer dizer, essas dissonâncias normativas, elas são muito importantes, porque as próprias normas e também as instruções a serem transmitidas, se elas não apresentam clareza, se elas dificultam a compreensão e também a interpretação das próprias pessoas que vão emitir e receber a informação, isso é um problema. A gente não pode esperar uma boa comunicação de quem não compreende bem a coisa a ser comunicada. Então, se você já começou mal na comunicação, quem recebe e vai passar para frente vai ser o pior também, vai ser a pior das situações. Então, muitas vezes o que acontece e que pode ser um alvo e tem que ser um alvo da comunicação administrativa é essa frasezinha do não entendi, mas vou fazer. Né? Eu já vi vários exemplos de pessoas que receberam manuais de instrução com máquinas novas, acaba não entendendo o manual, vai lá e mexe na máquina do jeito que sabe, né? Do jeito que entende, do jeito que precisa,
E aí ele vai tocando até que o funcionário, até que o gerente ou o empresário em si descobre que ele está perdendo muito dinheiro porque a máquina não está sendo usada 100% do jeito que ela precisa ser. Eu estou falando de máquina, mas você pode colocar aí serviços, sistemas de informação, enfim, tudo que acontece dentro da empresa. Um outro problema muito grande que existe na empresa, que a comunicação administrativa pode resolver, é o que a gente chama de excesso de informações. Né? A quantidade de normas, a quantidade de instruções, as informações de todos os tipos acabam prejudicando muito a decisão de leitura, a assimilação, o arquivamento, elas acabam prejudicando muito a recuperação dessas informações. E aí, é uma das maiores queixas que eu recebo quando eu vou pensar numa comunicação administrativa da empresa. Uma das maiores queixas que eu recebo dos colaboradores é que há um excesso muito grande de informação e que, na verdade, escapa. Essa é uma informação que muitas vezes acaba escapando do controle da empresa. Né? Então, se você tem um excesso de informação, você tem um problema muito grande para resolver. Por quê? Porque esse excesso acaba sendo muito prejudicial em vários momentos. Então você não sabe bem o que foi passado e tem um detalhezinho aqui, tá? E ele chama-se WhatsApp. Eu já vi situações ocorrerem em meios empresariais e situações muito importantes e significativas nesse ponto que diz o seguinte: muitas vezes algumas empresas chegaram a adotar o WhatsApp como meio oficial de informação. Por que isso é um problema? Por que isso é um risco? Porque o WhatsApp ele é muito instantâneo, ele é muito momentâneo, ele é muito de hora, ele é muito do momento. Ou seja, você não fica procurando mensagens que foram passadas lá atrás. E se às vezes chegou uma informação às 2 da tarde, mas você pegou o WhatsApp só às 5, você não vai ter essa informação oficial, você não vai ler essa informação oficial, porque ela ficou lá para trás. Outras mensagens chegaram na frente e isso foi acumulando. A hora que ele entra, ele vai ter uma informação que foi passada para ele, mas não foi sequer recebida por ele. Depois há uma cobrança, e aí essa cobrança ela é sempre muito ruim. Você pode até argumentar isso, mas as pessoas, já vi muitos empresários falando assim, não, mas se eu estabelecer o WhatsApp, ele tem que ficar olhando toda hora. Bom, se ficar olhando toda hora, você já não vai trabalhar também. Né? Então você tem, muitas vezes, uma indefinição também de canais, né, muito grande que precisa ser observada nesse sentido, especialmente pela questão do excesso de informação. A falta de timing também, né? Ou seja, em que momento que eu tenho que passar essa informação, em que momento que essa informação tem que acontecer rapidamente, né? Porque se você muitas vezes deixa passar a informação, se você faz com que essa informação perca a validade dela, ou perca o que a gente chama de timing, né? Muitas vezes você já vai ter prejuízo. Então, o corpo de comunicação, as pessoas que fazem comunicação administrativa dentro da empresa, elas estão sempre olhando lá na frente. Elas estão sempre pensando se ela tem que entrar com essa informação rapidamente, ou se ela pode esperar mais, ou se ela precisa entrar de um jeito que seja preventivo, de um jeito que possa prevenir problemas maiores. Né? Ou seja, se a gente tem um problema de tempo, né? De informação, que você vai mandar essa informação para as pessoas, você vai ter também problemas, os reflexos são os mesmos, né? Os mesmos reflexos prejudiciais que a gente viu nas últimas situações. Às vezes, a gente tem também um problema muito sério dentro da empresa, em termos de comunicação, que acontece o seguinte: gerentes que não possuem competência para resolver problemas acabam apelando muitas vezes para o autoritarismo. E apelar para o autoritarismo significa você, assim, na cabeça dele, se ele está sendo autoritário, dizendo assim, vai lá, entende o que passou, porque tá tudo certo lá, tá tudo bem explicadinho, eu não quero saber de reclamação, não quero saber de pergunta, resolve isso lá. Na verdade, ele está se escondendo atrás disso, né? Ele está se escondendo atrás da incompetência dele de comunicar. E muitas vezes, como ele é um gerente, como ele está um degrau acima, isso vai ter um reflexo, isso vai ter um problema para a pessoa. Então, assim, ele vai usar desse autoritarismo para tentar fazer valer o plano que ele criou. Mas, na verdade, esse plano está muito ruim
esse plano está péssimo, esse plano não tem uma qualidade de comunicação. E aí você vai ter, muitas vezes, os prejuízos todos que decorrem disso. A comunicação administrativa conseguiria resolver isso muito bem se ela capacitasse, se ela ajustasse esse corpo gerencial. Boa parte dos problemas, gente, que a gente tem numa empresa, boa parte desses problemas, eles estão ligados à comunicação gerencial, né? Ou seja, as fontes que não estão preparadas muitas vezes para maximizar a eficácia das mensagens, né? Então, assim, no caso dessas organizações, a fonte mais expressiva das organizações em geral, a fonte mais expressiva que tem são os gerentes, ou são os coordenadores, ou os chefes de setores. Mas esses caras, em geral, eles se posicionam dentro de uma linha intermediária, né, da organização, sendo muitas vezes, mas mesmo assim sendo um polo emissor da informação. Ele ao mesmo tempo que ele é emissor, ele também é receptor. Então ele recebe a ordem lá de cima e ele repassa essa ordem. Mas se essa informação não está bem organizada, se essa comunicação gerencial é feita muitas vezes pelo autoritarismo, se essa comunicação gerencial é feita muitas vezes pela incompetência, o que acontece é que você tem um problema muito sério da comunicação, e a comunicação administrativa deveria ser bem mais vista nesse sentido, né? Ou melhor assistida nesse sentido, para você conseguir recuperar tudo isso. Uma outra situação, canais errados, né? A gente falou agora há pouquinho do WhatsApp, é um exemplo disso, ou seja, a inadequação de canais, as mensagens usadas em canais mal pensados ou mal feitos, né? Essa comunicação acaba sendo um problema muito sério, né? Ou seja, um boletim técnico, ele pode ser usado de maneira equivocada, o jornal pode chegar atrasado, a comunicação por uma TV corporativa ou por uma rádio corporativa pode não chegar para quem precisa. A comunicação, muitas vezes, online, se você não tem uma inclusão, né, uma inclusão digital na vida dos seus colaboradores, você vai estar com um problema disso de informação. Então, essa inadequação de canais, ela gera problemas muito sérios, como, por exemplo, baixa visibilidade, difícil acesso da informação, a falta de intimidade desse receptor com o canal, uma periodicidade muito mal definida, né? A gente não sabe que hora que chega a informação, que hora que não chega. Ou seja, são problemas muito sérios, e os canais muitas vezes são escolhidos, às vezes pela modinha do momento, como por exemplo eu falei do WhatsApp. Às vezes o canal ele é escolhido pela economia de informação, e aí você vai ter um canal muito quadrado, um canal muito obtuso, na verdade, muito formal, né? Ou seja, a indefinição ou a inadequação desses canais torna-se um problema muito grande a ser resolvido pela comunicação administrativa. A linguagem errada também, né? Ou seja, as linguagens são frequentemente dentro da comunicação administrativa, essas linguagens são muito inadequadas, né, gente? Seja por excesso de tecnicismo, seja por excesso de formalismo, seja pelo rebuscamento, seja pelas expressões conhecidas, a prolixidade, os erros gramaticais, ou seja, a ausência de objetividade e a ausência de clareza, gente, acaba afastando os leitores, acaba comprometendo o entendimento das informações. Isso vai causar múltiplas interpretações, vão causar os rumores, os boatos, vai dificultar a execução de procedimentos. Então, se a gente tem uma linguagem correta dentro do sistema, desprovida de todas essas questões, do coloquialismo, do formalismo, né? Se você tem uma linguagem bem ajustada no seu público, o resultado é a boa produtividade. E o contrário é o que vale. É um problema muito sério você ter uma linguagem errada no canal errado. Você já tem um canal errado, você usa a linguagem errada, aí você não pode esperar muito de uma comunicação administrativa bem feita, né? Então, aqui, ó, eu queria chamar a atenção para vocês, vou dar um exemplo para vocês, desse plano de contenção operacional do Covid-19, que foi um plano que ele, esse exemplo que eu estou dando aqui, é um exemplo que circulou pela UniOeste ainda em 2020, ali no meio de março, por aí. E por que eu estou chamando a atenção? Porque isso aqui é uma comunicação administrativa da UniOeste. Mas eu estou usando isso como case porque a gente falou agora há pouco de inadequação de canal, de falta de timing, de falta de linguagem adequada, a gente falou do excesso de formalismo, do excesso de uma linguagem muitas vezes técnica demais,
de um rebuscamento e tal. E esse produto aqui que a ONOS soltou ainda no início da pandemia é justamente o que a gente pode usar como exemplo muito bem feito da comunicação administrativa, por dois motivos muito claros. Primeiro, que a linguagem usada é uma linguagem de fácil acesso para quase todos os funcionários da ONOS. Né? Não dá para a gente falar 100%, mas, cara, eu estou falando aí de 98%, 97% de eficácia no recebimento dessa mensagem. E, por um outro lado, esse plano de contenção, essas informações chegaram para a gente por e-mail justamente no período mais crítico, que foi ali logo depois do dia 20 de março, por aí, em que a gente precisava saber o que ia acontecer na nossa vida. A gente foi mandado para casa, né? Ou seja, ocorreu o isolamento social, a ONOS fechou, né? A gente foi mandado para casa e a gente precisava ter informação, porque tanto funcionários, professores, colaboradores em geral e também os alunos, a gente precisava saber o que ia acontecer na nossa vida dali para frente. E quando a gente mais estava na dúvida, apareceu então esse documento. Esse plano de contenção operacional, veja só como que acontece, né? Esse plano de contenção operacional não foi criado pelo Departamento de Comunicação. Claro que a ONOS tinha ali, um corpo, um grupo, né? Um conjunto de pessoas que estavam lidando com isso, para saber, na verdade, o que a comunidade acadêmica deveria fazer em termos de prevenção, etc. Né? E a partir do momento que eles criaram, então, esse plano de contenção, né, que esse comitê de controle do corona na universidade criou esse plano de contenção, eles passaram isso para o departamento de comunicação, que fez, na verdade, essa comunicação administrativa. E aí você tem a parte de design, né, que foi colocado no papel, a parte de ordenamento, de editoração, né, do material, tem título, tem espaçamento, né, tá num papel timbrado, você tem uma situação assim, então, que faz com que você receba muito mais e melhor essa informação que estava circulando. Então, em relação a todos os problemas que eu acabei de dizer, e não são poucos, ou seja, lentidão, o fluxo de canal errado, a inadequação de linguagem, o jeito de fazer, sistema de distribuição muitas vezes inadequado, a indefinição de responsabilidades, tudo isso acaba sendo, diante desse material da ONOS, né, esse material da ONOS acaba sendo justamente o exemplo do que tem que ser feito no momento, muitas vezes, de crise, mas não só nos momentos de crise, né, nos momentos mais duradouros, mais cotidianos da empresa. Bom, eu gosto de falar de comunicação administrativa a partir de algumas frases que existem, né, e que mostram para a gente que são frases escolhidas no âmbito empresarial e que acabam mostrando para a gente o quanto, na verdade, a gente tem um problema com relação à comunicação administrativa mal feita. Né? Então, todas essas frases que vocês vão ver agora são frases que saíram do meio empresarial. E são frases que acabam mostrando para a gente que, muitas vezes, a gente tem um problema, esse problema está muito claro, mas a empresa não resolve, que é a questão de você melhorar, de otimizar mais essa comunicação administrativa. Então, olha só, não sei se você se reconhece em alguma dessas frases também, porque você já trabalha ou já trabalhou e consegue entender que esse problema da comunicação administrativa é muito sério e muito constante, né? Então, por exemplo, não costumo ler os papéis que recebo, são tantos que eu me perco, ou seja, excesso de informação. A comunicação aqui não é boa porque cada gerente fica no seu mundo e não repassa informações para ter cada vez mais poder. Indefinição de responsabilidades. E tem um detalhezinho, né? O gerente que fica no seu mundo não repassa informação para ter cada vez mais poder, isso existe demais. Muitos gerentes seguram a informação, porque quanto mais informação ele tem, mais poder ele tem também. Né? A gente sabe que informação é um dos componentes do poder. Né? E quanto mais você retém, quanto mais ele retém, mais as pessoas ficam refém dele, né? Dessas informações que estão correndo por ele. Outras frases. Quando tenho uma dúvida sobre o procedimento, fico bem na minha. Vai que eu dou uma opinião e sou repreendido. Ou seja, a falta de uma abertura para que seja feita uma comunicação correta. Sempre que rola um boato, ele cresce muito rápido e ao mesmo tempo a gente deixa de produzir mais por causa do medo de ser mandado embora. Ou seja, o boato, gente, ele é um problema muito sério nas empresas, assim como os rumores. Por quê? Porque ele deixa todo mundo em estado de tensão muito grande. Quem está no estado de tensão muito grande trabalha mal.
né? Você não sabe se você vai trabalhar naquele dia e no final da tarde você vai ser mandado embora. Você não sabe se você vai trabalhar aquele mês e no final do mês aquela bonificação que você tinha, aquela bonificação que você imaginava que teria não acontece, né? Então você muitas vezes vai ter isso por falta de uma informação. Você está no escuro, né? E estar no escuro é sempre muito ruim em termos de caminhada dentro da empresa. Se eu não entendi a norma que o chefe passou, procuro descobrir sozinho, de outra forma, porque eu não vou dar mole dele achar que eu sou burro. Isso acontece demais, demais mesmo, se é que você, por exemplo, já não fez isso, né? Então o cara passa uma norma, você finge que aceita, você finge que entende e depois você finge que trabalha. Quando normalmente o chefe deveria ter a responsabilidade de passar a norma, fazer uma capacitação, ter a certeza de que o cara entendeu para que ele possa cumprir aquilo que está designado. Então, uma comunicação administrativa passa longe aí. Outro problema, eu uso a máquina mesmo sem saber certinho como ela funciona. Ninguém me explicou, o manual de instrução está em chinês. Mesma coisa do de cima, né? Se você não explica bem o que está acontecendo, se você não dá essa dimensão para as pessoas da informação, você tem um problema muito sério. Então, o que eu faço hoje para conseguir aperfeiçoar essa comunicação administrativa para a gente fechar essa história? Bom, primeiro se comunicar muito em rede, né? Fazer com que as comunicações dentro da empresa, seja na comunicação social, cultural, administrativa e o sistema de informação, que elas sejam feitos em rede, que a gente consiga entender, que os setores entendam o que está acontecendo nos outros setores também, que você entenda o que está acontecendo no todo, você entenda o que está acontecendo no cenário empresarial como um todo. Depois de enxugar as massas informativas, ou seja, se tem muita gente dando informação, dá para enxugar isso, dá para deixar pelo menos um pouco mais centralizado essa informação para que eu consiga ter uma eficácia maior. Então nós vamos tentar isso. Segmentar os públicos e temáticas. Então, gente, eu tenho que identificar na minha empresa quais são meus públicos. Eu tenho público A, B, C e D. Então eu não posso fazer uma comunicação só para A, B, C e D. Eu tenho que ter uma comunicação para A, uma comunicação para D, uma comunicação para C, uma comunicação para B. Pode ser que em alguns momentos essa comunicação coincida com todos eles, pode ser que não. Então eu tenho que segmentar públicos para conseguir ter uma eficácia maior na comunicação. Do mesmo jeito que eu preciso capacitar gestores, que eu preciso capacitar gerentes e coordenadores. Olha, não há como você ter uma boa comunicação gerencial, uma boa comunicação com as pessoas que estão ali coordenando, gerenciando, se você não capacitar essas pessoas. Se você não fizer com que esses gestores entendam primeiro o que é a comunicação, como que funciona, quais são os elementos da comunicação, o que é uma comunicação cultural, comunicação administrativa, são os sistemas de informação, enfim, tudo aquilo que vai fazer com que ele possa trabalhar melhor, né? Esses gestores, gerentes e coordenadores. Cuide também da parte gráfica e da identidade visual. A gente tem que entender que o mundo hoje é muito visual. Se você não dá atenção para isso, você vai ser visto já com receio, né? As pessoas não gostam de coisa mal feita, elas não gostam de visual ruim, elas estão hoje muito acostumadas com aquilo que é bom, com aquilo que transmite realmente uma mensagem muito mais poderosa. E permita muito o feedback dos públicos. Se você não permite feedback, se você não está querendo saber o que o público está pensando, você vai ter normalmente um problema aí. Por que você vai ter um problema aí? Porque você não está falando para ele e está falando cada vez mais para você mesmo. Se eu não percebo que o meu público quer ouvir, eu estou falando cada vez mais para mim mesmo. Então preste atenção nisso para a gente poder trabalhar essa comunicação administrativa, especialmente quando a gente estiver diante desses desafios. Comunicação em rede, enxugar massa informativa, segmentar público temático, capacitar gestores, gerentes e coordenadores, cuidar da parte gráfica e também da identidade visual e também permitir o feedback de todos os públicos, sejam eles internos ou externos. Beleza? Gente, comunicação administrativa é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você tiver dúvida, é só me procurar e até a próxima aula. Valeu!